Nós temos algumas músicas aqui da casa, certo? Uma parte de composição dela, outras meio a meio, é assim? Eu sei lá, mas... E ela vai tocar um pouquinho que tem a ver com o campo mediúnico nosso. Nessas épocas seria bom a gente trabalhar um pouquinho desse campo de vibração. Por favor. Vou começar pela nossa tradicional, que alguns de vocês já conhecem, né? Que é a Caminhada, que foi a música que foi feita para essa casa. Então, a próxima aqui é na ordem de composição. Agora a música que foi feita para a nossa querida casa amiga, que é o Jacó. Quem não conhece, também é muito legal lá. E eu vou, como sempre, vou tentar fazer o melhor possível, porque a Grazi, ela não facilita, né? Ela deixa a música muito linda.
acredite. Venha ampliar a sua fé. Somos filhos de uma só família e obreiros do que der e vier. Vem conosco e acredite, praticando a caridade, na força de uma oração, contar a sua verdade, abrir as asas da libertação, abrir as asas da libertação, abrir as asas da libertação. Está em todo lugar, o sol a brilhar, faz lembrar seu amor, seu coração a nos guiar no caminho que leva ao perdão. As flores desse jardim irão a brotar, incontáveis como as gotas no mar. O som das crianças sempre a brincar e a inocência encontrando seu lar. O amor de uma mãe irá me confortar nas provas que enfrentei sem descansar. Os meus sentimentos irão despertar, entenderei o nosso Mestre Jesus. Algum dia aqui não vou mais estar, pois liberto me tornarei luz, pois liberto me tornarei luz. Essa daqui, eu vou tentar porque eu não sei se... Enfim, é o hino do entardecer, que está no livro do Chico, né? Mensagem trazida por Emmanuel. E a gente tentou colocar uma melodia para a gente trazer essa música aqui para a realidade. Louvado seja só Jesus.
no Consolador. É nessa hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela. Faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós o céu ditoso, para nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz, na tarde feita de calma. Sentimos que és nosso abrigo, iremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Eu não sei o quanto que vocês escutam música, né? Mas isso poderia ajudar muito a nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio mediúnico, inclusive, né? Algumas frequências podem nos ajudar bastante. Eu acho que é uma prática que a gente vai esquecendo, vai ficando tão preso ao dia a dia e não percebe que a nossa mediunidade depende de equilíbrios internos e externos. Então, se a gente fica muito tempo exposto a determinados lugares com desequilíbrios, consequentemente a gente vai ficar desequilibrado. E o contrário também é verdadeiro. Se eu estou desequilibrado, eu levo desequilíbrio para o meio que eu estou frequentando, que eu estou participando. A música pode ser um bom bálsamo, né? Para que a gente entre um pouco mais em equilíbrio e fique um pouco mais calmo. Não é qualquer música. Tem que escolher um pouco os tipos de música. Nessa linha que a Karine tocou, pode nos ajudar bastante. Inclusive tem um tipo de frequência mais adequado para que esse equilíbrio aconteça. A maioria das músicas hoje, elas estão sendo tocadas em 440, 400 e poucos hertz, não é isso? E essa frequência, que é um comprimento de onda, não nos ajuda muito a equilibrar. O ideal é 432 hertz. Então você tem que pegar músicas ou parte sonora, né, que esteja nessa frequência. Para quem não tem o ouvido treinado, parece que é a mesma coisa. Parece que não muda nada. Mas quando você começa a escutar uma música em 440 Hz e a outra em 432, você percebe que tem uma frequência diferente mexendo com você. Principalmente nos chakras mais sublimes, né, que seria do cardíaco para cima, você percebe uma vibração um pouco diferente. Os mais densos não faz diferença, mas os mais tênues, você percebe uma diferença razoável com relação a essa frequência que é tocada. Eu aconselho vocês começarem a trazer para o seu dia a dia, a escutar música com frequência todo dia. Vocês cantam no banheiro? Antigamente. Por que não? Da economia de água. Ah, entendi. Cara, não gostei dessa desculpa não, cara. Até compreendo com relação à água, mas isso. Você se molha, pode ser dirigindo, ou seja, tem um monte de outras coisas que a gente pode estar escutando música ou cantando, né? Porque o cantar também faz bem. Mesmo desafinado, pessoal, não precisa precisa fazer um canto, como é que fala, uma escola de música, de canto, esquece isso. O que interessa é essa expressão, né?
E essa expressão artística, porque é uma expressão artística, né, acaba mexendo muito com os nossos chakras. Muito, muito. Tá? Ajuda bastante. E como tratar, então, nossa mediunidade? Esse texto aqui do Chico, né, nos domínios da mediunidade, eu não sei se vocês chegaram a lê-lo. Eu já falei um pouquinho sobre ele numa das reuniões anteriores. Ele tem todos esses capítulos aqui. Tá? Tem alguns que são um pouco mais pesados, né? Outros um pouco mais leves. Os capítulos iniciais a gente já conversou um pouquinho em outra reunião, mas tem muitos outros textos aqui muito interessantes a serem trabalhados, né? Mas hoje mesmo a gente está tendo alguns problemas na nossa casa, não diria problemas, mas são situações que a gente está enfrentando, onde está tendo um pouco de dificuldade no tratamento de algumas pessoas que nos procuram, tá? Algumas doenças ou algumas situações, sabe, repetitivas. Um pouco está sendo abordado aqui, outros da experiência que a gente tem aqui na casa. E eles acontecem em grande quantidade aqui. Tanto externo, né, como até alguns trabalhadores nós também acabam demonstrando algumas deficiências com relação à parte de equilíbrio físico dos nossos corpos. A gente tem percebido uma grande quantidade de pessoas que nos procuram com problema de câncer, dos mais variados. Desde câncer de pele, de físico, de sangue, enfim, vários tipos de câncer. E a gente começa a fazer um pouco de análise, identificando aonde que está esse problema, né? A gente entende que a maioria dessas situações são vivências de outras existências, que não foram resolvidas, e aí você traz para essa. Mas existem algumas situações muito interessantes com relação ao câncer, né? Que ele só se manifesta em duas situações bem peculiares, tá? O seu corpo tem que estar ácido, senão o câncer não se manifesta. Quer dizer, o seu pH tem que estar muito ácido. Tá? O pH nosso, adequado, em torno de 6,5, 6,7. Esse é um pH adequado para o nosso corpo. E o pH ácido significa dizer o quê? Você vai ficar com 6, 5, 5,5, às vezes até 3. Né? Principalmente se estiver fazendo quimioterapia, seu pH vai lá para baixo. Ou seja, fica muito ácido. Então a tendência do seu corpo fica mais suscetível ainda para que o câncer se manifeste. Inclusive certas dietas que são recomendadas para as pessoas que estão com câncer, exatamente para tirar a parte ácida. Porque a gente sabe que essa questão ácida faz com que o seu corpo nasça um monte de aqueles negócios que dá na boca, afta, né? Que quer dizer, o seu pH está muito ácido. Tá? Isso é uma característica básica da pessoa que está com câncer. Tá? Não, você fala, eu estou com afta, eu estou com câncer. Não faz essa ligação, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu sei que a cabeça como funciona de vocês. Você já começa a criar um monte de coisa. Eu estou falando que todo mundo que tem câncer, o seu pH está baixo. Mas não é porque o seu pH está baixo que tem câncer. Não faz não é a mesma. Se você comer muita comida ácida, ou seja, abacaxi, limão, laranja, morango, certo? Que são frutas, tá? E também alguns tipos de emoção, deixa o seu corpo ácido. E você vai ficar bem ácido. Mas não quer dizer que tenha câncer. Tá? Outra questão relacionada ao câncer também, que para que o câncer se manifeste no nosso corpo físico, além da questão emocional, que você normalmente está um pouco desequilibrado, o seu corpo etérico tem que estar destruído, ou seja, com problemas. Aí o câncer se manifesta. Então são duas situações básicas. O físico seu tem que estar ácido, e essa acidez normalmente está vinculada à questão emocional. Via de regra são emoções que a gente não soube lidar muito bem. O seu pH baixa e começa a degenerar aquilo que a gente chama do corpo etérico nosso. Então o nosso corpo etérico ele começa a ficar degenerado. Então, para que o câncer se manifeste no físico, o seu corpo etérico tem que estar com problemas, senão não acontece. O corpo etérico nosso é um bloqueador, né? É um filtro pesado e ele não deixa certas manifestações que estão no corpo astral ou mental descer, ele segura. Então a manifestação do câncer no físico quer dizer o quê? O seu corpo etérico está com problemas. Não tem como escapar. E é assim mesmo. Toda vez que a gente pega uma pessoa que venha com câncer, o corpo etérico dela sempre está com problemas. Fala. Qualquer doença? É? Qualquer doença? Na maioria das doenças, sim.
A maioria das doenças, o corpo etérico ele fica fragilizado. E não é só o corpo etérico, né? Eu não sei o quanto que vocês conhecem sobre os nossos corpos espirituais. Então nós temos, o primeiro lá é o colocar a mônada, né? Não é bem um corpo, né? Mas a mônada, que é nosso espírito, né? Que ele é criado, sei lá quanto tempo atrás. Aí a gente vem para o átmico, o búdico. Essa é a estrutura que nós temos, tá? Os corpos que nós temos. O câncer, normalmente, ele é feito o quê? Em vidas anteriores. Então, esse cara aqui, ele trabalha o nosso karma, as vidas anteriores. Esse daqui trabalha as emoções. E esse daqui, a energia. Basicamente, resumidamente, é bem assim que funciona. Então, o físico nosso, ele é considerado o quê? Um mata-borrão, né? Ele puxa todas as energias positivas e negativas desses que estão aqui para cima. Como o câncer, normalmente, ele está localizado nesse mental inferior aqui, ele se localiza aqui, que ele vem sendo trazido de vidas anteriores, que é uma degeneração o quê? Do processo metabólico, do processo celular. A manifestação vem para cá, para o astral, e aqui, na verdade, começa a ser gerado aquilo que a gente chama de morbo astral, são massas de energia condensadas. E essa holografia que é criada, porque desse para cá, é uma holografia que é criada. Tá? Então, nosso campo mental, ele projeta um desenho no físico, e esse projeto de desenho no físico, ele se manifesta no corpo astral. E antes de descer para cá, eu tenho o que nós chamamos de corpo etérico, que é basicamente a energia. Tudo que nós temos de energia aqui é gerado aqui. Ó. A gente acha que comendo resolve aqui, não resolve. A alimentação representa somente 10% da energia do corpo físico. A energia que eu realmente consumo aqui é gerada pelo corpo etérico. E como é que ele gera isso daqui? Através dos chakras, né? Os chakras que absorvem aquilo que a gente chama de prana, né? Prana, ou fluido cósmico universal, cada um dá um nome diferente aí, mas é a mesma coisa. Agora, se eu estou emocionalmente desequilibrado ou tenho pendências muito antigas, o que vai acontecer? Esses chakras não vão conseguir absorver o prana adequado, com a cor adequada. Aí ele começa a minar todos os chakras aqui, e a energia tende a ficar baixa. Energia baixa quer dizer o quê? Aquela massa de energia negativa, ela vai descer, ela vai escorrer para cá. Isso para qualquer doença. Mas como aqui tem aparecido um câncer como sendo uma doença muito persistente, ou seja, em grande quantidade, então a tendência é o quê? Nosso etérico está com problema por causa dos chakras, que ele não absorvem o prana adequado. Na verdade, ele até absorve o prana. O problema é o quê? Eu tenho 7 tipos, né? Ou 7 cores de prana diferente. 7 tipos diferentes, com colorações diferentes. Desde o azul bem clarinho, né? Verde clarinho, ele vem, sabe, adensando. E quando nós estamos com o corpo etérico comprometido, o que acontece? Esses 7 tipos, ele fica somente 2 tipos. Que é o preto e o vermelho. Esses 2 tipos só de prana que eu absorvo. Só que, por exemplo, eu tenho chakras daqui para cima que eles não têm cores fortes, são cores bem sutis, leves. E esses chakras começam a absorver o quê? O prana preto e o vermelho. Ou seja, fica totalmente incompatível com o que ele deve absorver. Consequentemente, me desequilibra ainda mais e eu perco as proteções que estão nesse corpo aqui, ó. E a proteção principal que está nesse corpo aqui, é aquilo que a gente chama de tela búdica. Que não tem nada a ver com esse corpo búdico. Tá? Ou também conhecido como tela atômica. O que é essa tela atômica? Na verdade é uma rede, né, de proteção, todo mundo tem.
tá? E ela se mantém estável, protegendo esse corpo físico aqui, para que o corpo físico fique sadio e a gente tenha plenitude nas energias e consiga fazer o que precisa fazer. Se emocionalmente ele me deturpou ou eu tenho um karma para cumprir, essa tela ela vai ficar degenerada, ou seja, e normalmente para acontecer isso, o que acontece? Aqui nas emoções, eu vou gerar o que nós chamamos de larvas astrais ou miasmas. Essas larvas astrais ou miasmas são como se fossem pequenas formas, né? Pequenas formas pensamento, que elas vão literalmente comendo essa tela búdica aqui, ó. Como se fossem pequenos aracnídeos, pequenos insetos, elas vão devorando esse campo de energia. Essas formas pensamento, elas se alimentam de energia. E quem é que gera energia? O corpo etérico. Então são sugadores de energia. E quem é que produz essas larvas e esses miasmas? Eu mesmo. Eu mesmo produzo isso. Por que eu produzo isso? Emoções desequilibradas. Via de regra, emoções desequilibradas. Não sei gerenciar direito minhas emoções. E é assim que o câncer se manifesta. Não só o câncer, como outras doenças também. A gente chama doenças hereditárias, congênitas, dá o nome que vocês quiserem. Tá? Mas a doença, basicamente, ela só se manifesta aqui, depois que essa tela búdica foi detonada, os chakras começam a absorver prana de cores não adequadas, e aí as larvas e miasmas se manifestam. Só que essas larvas e miasmas não são somente produzidas por mim. Então, dependendo do ambiente que eu frequento, aonde que eu estou presente, eu também começo a puxar isso do ambiente. Ou também de pessoas que são muito negativas, pessoas que têm pensamentos meio estranhos. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a mediunidade. Se você é médium, como todo mundo é médium, você acaba absorvendo dos ambientes e das pessoas, além de gerar também. É um pacote legal esse. Nessa época que nós estamos, a produção de miasmas e de larvas, e principalmente da absorção de esse prana preto e vermelho, é em grande quantidade. Qual o objetivo? Descontrolar totalmente o etérico e aqui ficar muito suscetível para inclusive implantes astrais. As trevas só conseguem fazer um implante aqui no etérico se essa tela búdica estiver rompida. Se não estiver rompida, não existe implante. Eles não conseguem fazer o implante de nenhuma, como é que fala, corpúsculo ou chip, sei lá, dá o nome que vocês quiserem, eles não conseguem fazer, porque essa tela impede que seja feito o implante. Nós temos a proteção natural. Não precisa nem tomar passe, não precisa nem fazer tratamento espiritual. Nós temos essa proteção. O problema é como é que eu vou manter essa tela íntegra. É aí que está o problema. Eu não posso variar aqui, ó. Comecei a variar, vai ter problemas. Como é que está a emoção hoje de vocês? A música era para deixar vocês mais calmos, mais... Era esse o objetivo. E aí nós temos doenças, né, que são repetitivas aqui, né? Então o câncer é uma delas. Manifestação do câncer, basicamente o quê? O corpo etérico está com problema, pH baixo e emoções desequilibradas. Esse pacote, ótimo para que o câncer se manifeste. Outra que tem acontecido aqui com uma certa frequência, qual eram as 4 que a gente tinha colocado? A depressão. A depressão também. Depressão. Depois vinha o quê? O suicídio, né? E a parte de... ou automutilação, né? São os 4 que têm uma frequência muito grande aqui na casa. Inclusive a gente está montando grupos de estudo, né? Trabalhando um pouco isso daí para ver como
ser mais eficiente nesses tratamentos. Então o câncer a gente já conseguiu falar um pouco, depressão também um pouco, faltou entrar com mais detalhes no suicídio e na automutilação. E aí a gente já abriu outras doenças também que vem na sequência aí depois. A depressão, ela está muito vinculado também a esse mental inferior aqui, ó. Tá? O mental inferior. A depressão tem um problema temporal, né? A depressão ela tem um problema temporal. Passado, presente, futuro. A pessoa depressiva, ela fica aqui, ó. Ela fica no passado. Normalmente eu tenho problemas aqui de rancor, não consegue perdoar, e você fica preso no passado. Do nosso tempo de vida, nós temos 75% do nosso tempo preso ao nosso passado. Aqui eu tenho 20% do nosso tempo preso no futuro e 5% no presente. Maravilha. Esse é o nosso tempo de existência. Não está nada desequilibrado, né? Aqui, então, nesse pedaço aqui eu tenho o depressivo que fica aqui, ó. Além disso, todo depressivo é extremamente egoísta. Ele não consegue ver o entorno, está pensando só nele. Ele não consegue ver o que está acontecendo e nem o que ele está fazendo. Ele não consegue ver. Ele está totalmente bloqueado. Pelo que ele sente, pelo que ele percebe, ele não consegue. Ele fechou. E o depressivo, se você desencarnar como depressivo, tá? A tendência é que você venha na próxima existência com espectro autismo. A graduação vai depender do grau de depressão que você tiver. Porque você se fecha no seu mundo e não percebe nada que está em volta. E não deixa ninguém entrar e você também não sai dele. Tá? A tendência é o quê? Você está literalmente criando um mundo particular para você. E isso vai ficando impregnado no corpo astral e começa a ficar impregnado no corpo mental. A tendência é o quê? Que você venha, numa próxima encarnação, com sérias características de autismo. Sérias características. Difícil resolver isso, né? A pessoa que quer de alguma forma auxiliar o depressivo, ela consegue dar, ou ele que tem que querer sair dessa situação? O movimento sempre é válido, né? O movimento externo sempre é válido, mas o depressivo, ele tem que resolver essa questão, tá? Mas o auxílio externo precisa. O depressivo, de uma maneira geral, é difícil ele conseguir sair sozinho dessa... Porque, na verdade, é uma casa-mata, né? Ele monta o arquétipo dele e não consegue sair do arquétipo. Como se ele negasse a realidade? Uma parte é. Mas não é bem a renegar a realidade, ele não aceita a realidade. Não aceita. Ele não aceita a realidade dos outros. Consequentemente, não aceita a dele também. A tendência do depressivo é se fechar. O problema não é nessa encarnação, o problema é na próxima encarnação. Se ele desencarnar com uma depressão muito pesada, a tendência que ele tem é de vir com um espectro autismo muito forte. Poderia pensar também que ele não veja trajetórias suicidas? Até pode acontecer. Então, o tratamento de um depressivo, né, uma das formas é trabalhar as personalidades. A gente trabalha as personalidades, que elas estão aqui, ó. As personalidades estão aqui. Então, a gente trabalha as personalidades múltiplas anteriores e até as subpersonalidades, que às vezes são dessa vida mesmo. Então, um dos tratamentos é esse. Mas nem sempre o depressivo está somente vinculado a questões psicológicas. Muitas vezes o depressivo também tem campos magístico pesado em cima dele. E não é que ele sofreu a magia, ele fez a magia. E aí ele vem, por causa que ele não consegue sair desses sentimentos aqui. Exatamente, ele vem com um sentimento de culpa aqui, ó. Que é esse o problema do depressivo. O problema do depressivo é a culpa. Não é nada disso daqui.
Isso daqui, sabe, é a pontinha do iceberg. O que realmente está atrás é a culpa. Sempre tem uma culpa atrás. Pode ser dessa vida, mas de uma maneira geral, ele está arrastando isso de outra vida. Ele está arrastando isso. E muitas vezes se arrasta da outra vida, ele não tem consciente, mas inconscientemente está lá, sabe? E aí a gente chama de personalidade, tá? Sabe, aqueles feixes de memórias estão vindo, mas ele está arrastando uma culpa que ele não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. E ele arrastou isso. Aí ele fica do lado de lá, ou seja, na outra dimensão, depurando isso, ele até resolve, ok? Ele consegue o perdão, ele perdoa a pessoa, sabe? Ele até faz isso, mas ele traz o sentimento de culpa. De por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso no tempo certo? E aí ele arrasta isso. É isso que baixa a pressão, como é que fala? A questão da energia dele, é isso que detona a energia dele. E se o sentimento de culpa ou depressão ficar muito pesado, o que vai acontecer? Eu vou detonar novamente aqui, ó. Olha onde eu vou cair aqui outra vez. Eu detono o meu corpo etérico. Veio uma palestra sua para uma pessoa, e aí ela disse, mas é muito grande, eu não vou conseguir assistir, cada vez que eu tento eu durmo. Aí o que eu fiz? Eu disse para ela assistir minuto tal ou minuto tal. Aí ela assistiu e aí ela me respondeu assim, mas é muito difícil, tenho que perdoar. Aí eu fiquei sem saber o que falar para ele. Pô, Tony, dá umas palestras mais light para ele. Eu fiquei sem saber o que falar para ela, porque ela disse que era difícil, que ela tinha que perdoar. Agora você está falando, né? Essa situação aqui aqui são somente só aquilo que está na ponta, né? Aqui todo mundo percebe, você consegue perceber. Mas esse você não percebe. Sim. Isso fica, sabe, atrás, fica, sabe, te instigando, e você não acha essa culpa muitas vezes, porque se vem de outra vida, você tem o sentimento, certo, mas não sabe o do quê. Sim. Culpa do quê? Mas ela está, sabe, instigando você, instigando você, instigando você. Isso vai acabando com a sua energia. Sim. E aí vai acontecendo um monte de situações na nossa existência, situações normais, do dia a dia e tudo mais, que na hora vem o quê? A culpa outra vez. E aí você tem culpa com os filhos, você tem culpa com o marido, culpa com a esposa, culpa com o trabalho. Qualquer coisa vem o sentimento de culpa. Sabe, aquilo que você não conseguiu fazer direito, ou, sabe, que faltou um pouquinho mais de empenho seu, que é natural isso acontecer no nosso dia a dia, ninguém é perfeito. Basta isso acontecer, já vem um sentimento de culpa, aí detona tudo outra vez. Mas e o processo em que a pessoa entende que o que ela está passando é porque alguém fez algo? Não necessariamente. Que ela diz, mas foi fulano e é por isso que não é isso. anterior à culpa, então. É anterior à culpa. O processo aqui para sair isso chama-se auto-perdão. Sim. Se eu me perdoo, a culpa some. Mas é difícil eu perdoar alguém se eu não me perdoo. Olha onde está o problema. Que é um espelho. Não adianta, perdoa a pessoa. A dificuldade dessa pessoa não é perdoar os outros. Não é. Nunca foi. Se perdoa. Aí que mora o problema. Se você consegue se perdoar, o perdão dos outros fica muito tranquilo. Você não tem problemas. Mas você só se perdoa se você acha que você errou. Sim. Aí você precisa se olhar. Eu não aceito que errei. Olha só onde está. É uma outra característica muito forte aqui também. Todas essas pessoas são perfeccionistas. São perfeccionistas. Elas não erram, elas não admitem o erro dela, mas são boas para criticar o erro dos outros. É facinho. Elas não aceitam que erraram. Como tratar uma pessoa assim? O vitimismo também é muito forte. Isso acontece muito. A pessoa sempre se coloca na posição de vítima, né? Mas é interessante que essa vítima aqui pode ser uma vítima hoje, isso é verdade. Certo? Hoje. Mas como isso daqui, via de regra, eu estou arrastando, sabe, de outros tempos, eu não fui vítima lá. Porque se eu estou com rancor, quer dizer, alguma coisa, eu participei de algum evento. Né, Tony? Porque só existe o algoz se você
permitir, né? Você precisa aprender a colocar limites. E as pessoas ainda querem achar uma muleta, um culpado. Elas ainda não querem ter um posicionamento. Aqui, todo mundo é culpado, menos eu. É bem isso. Eu acho, você é culpada, ela é culpada. Olha o que você fez com a minha vida. Olha o que você fez. Você conhece essa fala? É bem essa fala. Então, mas é assim mesmo. Bem isso. Olha o que você fez com a minha vida. Tá? E ela, em momento algum, ela consegue olhar o próximo, não estou falando nem dela, ela não consegue olhar o próximo para ajudar, ela não consegue ajudar o próximo. E tudo que ela faz, se ela trabalha, se ela ainda trabalha, se ela ainda faz as coisas de casa, porque a tendência é não fazer nada disso, certo? Então, se ainda ela trabalha e se ainda ela faz o quê? De mau gosto, ela não consegue fazer as coisas direito, sabe? Não percebe o que está fazendo e faz tudo no automático. Ela não tem a mínima sensibilidade do que está em torno. Não consegue. E aí você vai tendo graus de depressão, né? São graus de depressão. Tem depressão mais leve, a intermediária, mais pesada, que pode ocasionar o quê? Isso daqui, ó. Você pode levar para isso. Justamente isso que a pessoa começa a Você pode levar para isso. Também pode levar. Ou seja, e para outras danos mentais ou físicos, tá? E você vai achando escapatórias, olha só, porque você não quer se confrontar. Essa pessoa não quer se confrontar. Ela não quer fazer isso. Sim. Isso aí parece que é tudo do egoísmo e do orgulho. Sim, por isso que eu estou falando. A pessoa é muito egoísta. Ela não sai do ciclo. Ela não sai. Porque o grande problema é a culpa, mas se eu der uma boa bordoada aqui, a pessoa muda. Mas ela não quer sair disso. Infelizmente, o aprendizado aqui é danoso. É extremamente danoso. Mas eu dei uma boa bordoada. Ela disse assim, você não sabe o que eu estou passando. Aí eu me afastei. Foi lá no Rio Grande do Norte, ela tem um magnetizador de espírito chamado Jacó Mello. E ele desenvolveu um tratamento de depressão com magnetismo, né? E basicamente você dá passes dispersivos, né? Muito dispersivos, né? Quer dizer, ele trata isso como energético. Né? Então, assim, é um tratamento com magnetismo que assim, ele fica dando passe ali durante uma hora e meia, fica lá fazendo uma coisa rapidinho, né? Não é um passe espírita normal, né? E, quer dizer, ele trata a coisa como um problema energético. Ele mesmo conta que ele sofreu de depressão muito forte e é disso que ele sabe do que está falando, porque ele passou por isso, né? E ele tentou ajuda nos espíritas, mas ele não conseguiu desenvolver essa coisa. Mas é basicamente energético. Uma parte é energética, eu concordo com você, porque o que ele está fazendo, tá vendo? Ele está tentando reconstituir isso daqui, ó. Para ter proteção, ou seja, ter força para que o corpo físico reaja bem. É isso que ele está trabalhando. Mas as sequelas do que está aqui, isso não está sendo mexido, não. A apometria poderia mexer nessas sequelas? Isso já é feito. Isso a gente faz aqui. Só que não é um tratamento de uma vez, dá para entender? Sim. E como normalmente nós tiramos algumas muletas da pessoa, a pessoa se sente muito instável. Ela vem aqui e sai mais instável do que chegou. E por que sai instável? Porque ela sai meio, sabe, quando você tira aquela droga que a pessoa está acostumada a tomar, ela sai meio, sabe, tremendo, ela sai tremendo daqui. O que ela vai tentar fazer? Se sabotar para voltar no mesmo processo. E ela não entende que é parte do tratamento. É como se fosse um tratamento homeopático. Quem já fez homeopatia aqui, você começa a tomar o remédio homeopático, o que acontece com o seu corpo? A tendência é o quê? Você piorar, não vai? Você afunda mesmo, por quê? Mas está, sabe, na verdade, limpando, tirando as... E o tratamento de depressão, ele é muito parecido ao processo homeopático. Você começa o tratamento, mexe nos campos mentais da pessoa, mexe no campo magnético, a gente tem que refazer toda essa parte etérica aqui. Mas o tratamento apométrico não deixa de mexer aqui, ó. A gente vai mexer aqui. Tá? Não vai mexer no karma, né? Mas vai saber, ver nas vidas passadas o porquê que ela entrou nesse sistema, o que levou ela a isso daqui, as relações que ela teve, com quem ela se relacionou em outras existências, se tiver campo magístico, qual é o campo que está impedindo muitas vezes, porque às vezes você cria uma couraça, né? E
quem tem magia, ou seja, quem foi dominador de magia há um tempo atrás, uma forma de você se proteger é o quê? Você se protege com magia. Que você faz. Você fala, mas eu não sei fazer isso. É mesmo? O que vocês falam dos símbolos que estão no peito de vocês? Não adianta pôr a mão no peito que dá para ver do mesmo jeito. O que vocês fazem com o símbolo desenhado no peito de vocês? É uma iniciação magística. Você fala, todo mundo é? A maioria tem essa iniciação magística. E aí? Não precisa nem tatuar mais, sabe? Dá para perceber isso. Dá para perceber. O que faz com esse campo que está desenhado no seu peito? E a gente entende, ó, se tem esse desenho no peito, em algum momento, em alguma existência, ok? Você trabalhou com isso. Isso pode estar te afetando positivamente como negativamente. Então, cada caso é um caso. Então, quando a gente abre ou desdobra as pessoas, quantas vezes na maca, que é onde esses dois trabalham lá, a dificuldade que eles têm de entrar no corpo da pessoa, entrar no corpo etérico, né? Porque eles trabalham muito forte nesse corpo etérico para refazer. E por que não consegue entrar? Tem campo de magia. Aí eles têm que trazer os magos deles aí, fazer algumas coisas esquisitas para ir lá e entrar e conseguir fazer o que tem que fazer. Mas eles estão no comecinho, eles estão aprendendo ainda. Tem... A Mirta também é de lá, né? Essa daí também de vez em quando pega umas buchinhas legais lá dentro, né? Eu tenho esse pouco conhecimento na biometria que eu estou estudando agora. O atendimento é uma vez. Uma vez. Não é bem assim. Não, mas eu queria entender isso. O atendimento é uma vez. Você vem aqui, passa na casa, limpa. Os corpos são desdobrados. Tem os curativos, são tratados. Aí essas sessões de curativos, eles são feitos tratamento ou após esses tratamentos? Tudo isso faz parte do tratamento. Após isso, eles continuam sendo tratados? Eu entender essa dinâmica. Quando você passa aqui, tá, é recomendado alguns, como é que chama? Curativos. Os curativos faz parte do tratamento, ok? E via de regra, também se é recomendado, na maioria dos casos, o quê? Que você retorne para tomar o quê? Energização. Para que se recomenda isso? Para você fazer a manutenção daquilo que tem que ser feito. Então, a primeira vez você faz, tira o grosso ele é ajustado, ok? Só que você precisa fazer uma manutenção constante. Em alguns de nós, só frequentar aqui para fazer a manutenção não dá certo. Não dá certo. O que você tem que fazer? É outra apometria? Não. Você precisa fazer aquilo que você não gosta de fazer, que é trabalhar mediunicamente. Por que trabalhar mediunicamente? Porque eu tenho que sair do processo de vítima e entrar como um ator ajudando as pessoas. Eu tenho que sair desse pacote aqui, ó. Eu tenho que sair desse pacote. E como é que eu saio do pacote? Trabalhando o que está aqui em cima, ó, que é o forte aqui em cima, chama-se altruísmo. Altruísmo. Esse altruísmo faz o quê? Eu estou pensando no outro. Eu estou fazendo pelo outro. Se eu estou fazendo pelo outro, olha o pacote que eu desmontei aqui, ó. Olha o pacote que eu desmontei. Só de trabalhar em prol de alguém, sem receber nada. Sem receber nada. E ainda ter que aceitar, eu engolir a cara feia das pessoas. Na boa. É assim, Início? É um processo natural, pessoal. Tá? O tratamento é feito, a primeira vez, normalmente é para tirar o grosso, mas a gente faz uma manutenção. Por isso que a gente pede, volta na energização, ou vai para a escola de desenvolvimento mediúnico. Você acha que é à toa que a gente fala, vai para a escola de desenvolvimento mediúnico? Para quê? Para quê? Trabalhar o campo mediúnico seu e você começar a doar. Aquilo que você não quer fazer, aquilo que você tem de dificuldade, resistência. E aí eu dou desculpa, não estou preparado, não estou no tempo, eu tenho medo, eu morro de medo de espírito. Tá? E a gente vem segurando isso daí por muito tempo. E não é a primeira vez, você passa aqui, não é a primeira vez que você é chamado para fazer isso. Você já foi em cartomante, você já foi em centro de umbanda, você já foi em centro espírita, você já foi em um monte de lugar e sempre vem a mensagem.
Acho melhor você trabalhar, acho melhor, vem trabalhar comigo, vem não sei o quê. Ah, não. Eu tenho meus filhos para criar ainda. Estou estudando. Não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu trabalho. Como se todo mundo aqui fosse à toa, né? Ninguém faz nada aqui, ninguém faz nada da vida. Dele, saber a ocupação dele. São situações que a gente acaba enfrentando, a gente recomenda, eu sei que a maioria não faz o que a gente pede, eu tenho certeza disso. Inclusive os próprios curativos. Não faz os curativos. Não faz os curativos. Tudo bem. Cada um faz o que quer da vida. Tá? E aí vai falar lá fora que o Arcas é fraco, ele não consegue fazer aquilo que eu precisava fazer. Não me curou. Tá bom, mas nenhuma casa espiritual, nem lugares longe daqui, onde você vai fazer uma viagem e vai lá ser tratado, ninguém tem o dom de curar ninguém. A cura é minha. Eu tenho que me curar. Então, da mesma forma que eu tenho o auto-perdão, eu tenho que praticar o quê? A autocura. Que eu não quero fazer isso. Eu quero numa farmácia, eu quero num cirurgião, eu quero num médico, e ele tem que tirar aquilo que eu tenho de doença. Mas nunca foi assim. Nunca foi. E não vai ser, porque se eu causo a minha doença, quem é que se cura? Eu mesmo. Não tem como escapar. Nós podemos ajudar? Sim. A medicina pode ajudar, mas é ajudar, ela não vai curar ninguém. Você fala, mas o médico me curou. Você está falando a coisa errada. O médico não curou você. Ele te ajudou? Sem dúvida. Te deu algum medicamento? Sem dúvida, mas ele não curou você, ele te ajudou a curar. A cura é sua. Você mudou a maneira de pensar, você mudou a forma de agir, consequentemente você se cura. Que é isso que se faz. A apometria, o que vocês acham que é? É um tratamento espiritual pesado, mas requer de nós o quê? Mudança comportamental. Eu preciso mudar. E não é só o comportamento, eu preciso mudar o pensamento. Porque não adianta falar, agora eu não faço mais isso. Tá, mas continua pensando igual. Não resolveu muito, não. Eu tenho que mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir. Aí você vai mudando os aspectos do seu físico, do seu emocional e do seu espiritual. Você vai fazendo isso. Também tem um detalhe, né? Quando a gente começa a trabalhar a parte espiritual, parece que também é tudo bagunça, né? A sensação que dá é que todos aqueles problemas que você está embaixo do tapete, eles vêm tudo à tona, né? Na verdade, sempre estiveram ali. Como eu estou muito centrado em mim, eu não percebo o que está em volta. Eu não resolvi nada. A maioria de nós tem tapete muito gordo. Tapete ele está fofinho, você pisa, ele afunda. E não é porque tem não, é porque tem muita coisa embaixo. E quando você faz algum trabalho espiritual, de limpeza e tudo mais, parece que aparece um monte de coisa. Olha o que aconteceu, minha vida se tornou uma coisa estranha depois que eu fiz um tratamento espiritual. Na verdade, o quê? Você só começou a perceber aquilo que sempre esteve com você. Só começou a perceber. Que antes você não percebia. A gente estava literalmente alienado. Que esse é um grande dilema hoje da população mundial. A alienação mental. Presos a questões materialistas, presos a questões do seu dia a dia, do seu egoísmo. É o etnocentrismo, né? Ou seja, ligado a você. Quando você faz um tratamento espiritual e mexe um pouco no seu campo mediúnico, o que acontece com você? Você começa a perceber o que está em volta. Olha, minha vida piorou. Piorou? Você tem certeza? Não foi isso que aconteceu. Eu acho que quando a gente faz um tratamento espiritual, né, e começa a abrir um pouco a consciência, na verdade a gente começa a achar o caminho da redenção, o caminho da iluminação, que antes a gente nem percebia isso. Então um monte de coisa que começa a dar errada, por quê? Porque aquilo lá não me faz bem. E eu continuo insistindo, eu quero refazer aquilo, eu quero voltar a fazer aquilo. Mas se já não deu certo, por quê? Você já se questionou por que não deu certo aquilo lá? Por que eu perdi aquela pessoa? Por que eu perdi aquele emprego? Por quê? Você não entende, né? Você não consegue entender. Eu quero refazer, eu quero voltar ao mesmo status. O mesmo status? Você já está sendo alertado para você, ó, você perdeu. E ainda a gente tem uma dificuldade de perda, né? Perder, não. Eu só quero acumular. Eu não gosto de perder nada. Mas se perdeu, por que perdeu? Qual é a resposta que está atrás disso?
Você não está entendendo que alguém está te alertando. Ó. Pensa diferente e muda isso. Eu sempre falo isso nessas reuniões. Nossos pensamentos e ações, eles ecoam pela eternidade. Então, tudo que eu penso e tudo que eu faço vai ter reflexo? Sim. Positivos e negativos. Então, qual é a direção que você está caminhando? Qual é a direção que você está pensando? Qual é a direção? Ah, eu fiz e não tem nada a ver. Ah, não? Tá bom. Depois você não entende que lá na frente você começa a ter um monte de situações difíceis de serem tratadas ou resolvidas, de coisas que eu fiz lá o mês passado, o ano passado, 10 anos atrás. Ah, mas eu não vou lembrar disso, então mantenha a sua cabeça firme. É interessante, né, Tony? Parece a mim que na nossa civilização nunca existiu um tempo como esse de nos instigar ao despertamento. E isso que eu acho bonito nisso, embora a gente carregue todas essas máculas e a gente fica se arrastando. A gente vê focos isolados no mundo inteiro se questionando, nesse questionamento de conduta. Ontem à noite recebo uma ligação de Singapura. Eu não conheço Singapura, mas Singapura, até ela disse, olha, muita gente aqui diz que aqui é a Disneylândia com pena de morte. Porque é um país perfeito, tudo é perfeito. Tem muitas referências e ela está lá, brasileira, há 10 anos e se interessou por um lugar que eu tenho no meio do mar e pediu informações, é uma ecovila. E conversamos longamente. Falei, poxa, por que você quer sair daí? Ela quer sair, ela está buscando uma outra alternativa, uma convivência mais direta com a espiritualidade, que lá fica mais difícil para ela, nesse estágio dela, porque lá tudo é perfeito. Não existe essa perfeição, as pessoas lá se lambuzam daquilo que é material e dirigem a sua carreira só com essa visão materialista, a grande maioria, evidente, mas ela está sentindo esses apelos de alma para buscar uma outra coisa. Então, isso eu observo em várias outras culturas com as quais eu tenho contato, eu observo esse despertamento das pessoas. Eu acho muito bonito isso, eu acho que esse momento nosso é pesado, mas é como se nós estivéssemos na risca que delimita fronteiras. Quando você está com um pé aqui e outro pé do outro lado. E a gente vacila. A gente vacila, porque a gente não quer perder esse conforto do que nós construímos para nós até hoje, mas a gente tem um vislumbre daquilo que é belo, daquilo que é espiritual, daquilo que é o caminho da luz. E a gente vacila nisso. Mas eu acho um momento maravilhoso esse que nós estamos vivendo. Eu encaro positivamente isso daí. Não vejo isso de forma negativa. Inclusive os processos que a gente passa muitas vezes aqui, né, com relação à depressão, eu não vejo como negativo isso. Na verdade, eu estou depurando coisas aqui de dentro, certo? Dentro desse corpo mental aqui, que ficaram, sabe, arraigadas há muito tempo atrás. Então, esse daqui, para mim, é um processo muito natural. É um processo natural. O grande problema é fazer com que essas pessoas enxerguem que é um processo natural. Ela tem que passar por um momento de depuração, é uma depuração, porque ela tem duas situações para depurar. Ou ela depura do lado de lá, ou depura do lado de cá. Ela vai depurar isso daí. Só que depurar do lado de lá, o sofrimento é muito pior. Se aqui ela sofre, põe 10 vezes mais lá. É o sofrimento que acontece. Então, se ela veio para cá para trabalhar isso, para ser, sabe, melhor elucidado, que ela consiga trabalhar essa consciência, ou seja, aumentar um pouquinho mais o grau de consciência, aqui a depuração é mais leve. Por mais que ela ache que esteja sofrendo muito. A depuração aqui é mais leve do que a depuração do lado de lá. Muito mais leve. Mas eu acho um momento importante de um monte de pessoas que até um tempo atrás, certo, isso não acontecia no volume que nós temos hoje. Aí são essas doenças de uma maneira generalizada, principalmente envolvendo a mente, certo? Eu não sei o que Freud faria nesse mundo de hoje, né? Não sei se ele também não seria um paciente, né? Não sei se ele seria... Os próprios médicos, né,
eles estão abrindo, certo? Eu atendo muita gente do ramo da medicina, da ciência, que não está servindo mais. A gente entende isso. E Freud teria sérias dificuldades, porque espiritualmente ele sempre sabia, ele empurrava isso daí. Então não sei se hoje ele não seria um paciente, sendo tratado numa casa espírita, ou espírita, um bandista, sei lá, espiritualmente falando. Precisa, né? Porque nós não somos carne, nós estamos na carne. E a maioria de nós não consegue traduzir isso bem, não consegue entender isso. Parece que a parte espiritual, certo, do passado não existe. Existe somente o passado dessa vida, as outras vidas, não, isso não acontece. Como não acontece? E aí nós temos uma grande massa da população que não acredita nisso. Então acredita o quê? Na parte material eu tenho que, buscar a melhor forma possível material, né, para estar bem. Só que o material não te deixa bem, ele deixa uma parte bem, que cuida só do físico. E o resto? O resto não tem nada a ver com a parte material. Mas como é que é esse caminho para eu estar bem, que não seja somente a parte física? Eu tenho que ver a minha parte espiritual, tá? Eu tenho que trabalhar forte isso, só que isso tem que fazer parte do meu dia a dia. Não é quando dá, eu tenho que colocar isso na minha agenda, falar dia tal ou dias tais, eu tenho um compromisso espiritual, eu preciso trabalhar espiritualmente. E a outra questão é como gerir as minhas emoções. Então, eu tenho que olhar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Os três eu tenho que cuidar. E é tão interessante que a gente bate tanto no peito que precisa cuidar da parte física, que não sei o quê. A maioria de nós não faz exercício físico. Tem problema na bunda que vai crescendo porque a gente não sai da cadeira, não caminha, não come direito. Então, eu não estou entendendo por que tanto material se a gente não cuida nem do físico. Não tem algo errado aí nesse caminho? Algo não está certo aí. Eu não estou cuidando desse físico. E vou devolver esse físico, eu sei em que estado que eu vou devolver. Porque inclusive esse corpo está emprestado. E eu também não aceito isso. Alguém me emprestou esse corpo. Inclusive a casa que eu moro. Ah, fui eu que comprei. Vai nessa. Quando você for embora, eu quero saber o que você vai fazer com essa casa. A maioria de nós vai querer voltar para casa, né? Vai fazer isso. A maioria vai voltar para casa e falar, mas essa casa eu comprei. E ainda vai falar, eu construí. Lembra a época que eu pus a laje lá? Eu fiz isso. Tá, você vai ficar um tempinho lá, até alguém te achar, falar, é hora de você ir embora. Não, mas eu não quero. Você vai. Quem é que era evidente, inclusive, de um camarada sentado na cadeira. Acontece muito isso. Eu já vi muito. Acontece muito isso. Inclusive, se tem algum lugar que a pessoa sempre sentava para assistir TV, eu aconselho você não sentar lá. Senta em outro lugar, senta em outro... Vocês dão risada, mas é mais corriqueiro do que vocês pensam. A pessoa volta. A pessoa volta. Qual o nosso papel? Inclusive, faz parte da apometria nossa aqui. Vocês acham que é só o tratamento que ocorre lá na maca, na energização? Não, isso daí é um pedaço do tratamento que a gente faz. O que acontece nesse salão aqui? O que acontece nos salões lá de cima? Toda essa parte espiritual, magístico, envolvendo a sua casa, envolvendo o seu trabalho, envolvendo espíritos obsessores, é feito nesse salão e nos salões lá de cima. Então a apometria não é somente cuidar fisicamente, desdobrar os corpos, isso é um pedaço do tratamento que é feito. Então tem todo um processo obsessivo que a gente trabalha pesado, e muito pesado. Às vezes eu não sei o que é mais difícil, você mexer aqui na desobsessão ou lá nos tratamentos de cura, que é mais a parte etérica, astral, que a gente está trabalhando. Tá? Não sei às vezes o que é mais difícil. Às vezes lá complica, a gente tem que ajudar lá, às vezes aqui complica. Aqui normalmente dá mais trabalho. O passe e o reiki, ele organiza qual corpo? Até onde ele vai? O passe e o reiki, basicamente aqui e um pouquinho aqui só. O reiki não tem a profundidade que tem os tratamentos que a gente faz aqui. Não tem. Ele mexe um pouquinho no corpo etérico e olhe lá. Só um pouquinho. Ele não consegue equalizar o prana e não consegue mexer na tela búdica. O reiki não faz isso. Ele tira as energias mais superficiais, sim. As larvas superficiais, miasmas superficiais, sim. O grande problema é
Nós temos essas larvas que ficam sobre nossa pele, sobre a epiderme, certo? Mas nós também temos larvas, dependendo da emoção nossa, que são criadas dentro dos nossos órgãos. Ficam lá dentro. E elas vão causar o quê? Entupimento de veias, pedras, necroses internas. E manifestação de vírus que não era para se manifestar. Ele se manifesta porque tem um corpo larval que possibilita, como se fosse uma cultura, né? E aí o vírus se manifesta ali. Só isso. Bactérias como Xylorella principal tem isso também. Eu queria perguntar, existe um filme na Netflix, para quem se interessar, justamente sobre essas curas diferentes que demandam autotransformação. Se chama Heal, H-E-A-L. É um filme longo, muito interessante, mostra muitos médicos e terapeutas comentando e mostrando como tem a ver com outro trabalho, o trabalho de olhar para si. Então, para quem se interessar, Heal, H-E-A-L, bem interessante. Muito bom, né? Né? Bom, como é que a gente sai do suicídio? Na cidade onde eu moro, o índice de suicídio é muito alto. Muito alto, Na né? cidade de Santa Catarina. É muito alto o índice de suicídio. Como é que eu saio do suicídio? E a gente tem tido muitos problemas aqui com suicídio, ou tentativas de suicídio, né? Um número grande de suicídios que a pessoa, infelizmente, vai, tá? E tentativas de suicídios. Isso tem sido muito forte aqui. Tentativas é mais ainda, né? Mas muitas tentativas de suicídio. E aí a gente precisa analisar um pouquinho, né? Porque o suicídio, ele tem várias vertentes, né? Várias origens para chegar nesse ponto. Várias vertentes. E varia muito de pessoa para pessoa. Não tem, você não consegue achar, como é que fala? Uma veia única, né? É um padrão. Então ele está um pouco disperso isso daí, ele está um pouco disperso. A gente sabe que a juventude, ou seja, os adolescentes e pré-adolescentes estão muito fortemente afetados por isso, muito fortemente afetados, mas essa afetação a gente entende que é uma falta de preenchimento, tá? Preenchimento aqui, ó. Preenchimento aqui. Elas não têm essa completude e aí começa a faltar coisas, então não precisa existir. Eu recebi um não e não soube trabalhar direito esse não, que é o que acontece muito. Uma emoção. Então, a maioria de nós já não sabe lidar com o não. Olha, não pode fazer, ou não deu, você perdeu. Nossa, a gente fica descontrolado. O jovem, pelas nossas criações hoje, infelizmente a gente está cometendo alguns deslizes nessas criações nossas, a gente não tem conseguido passar para os jovens os limites necessários. E as obrigações que ele tem, não só os direitos. Porque ele sabe dos direitos e acaba ficando um verdadeiro folgado. Não sei se alguém aqui é folgado, mas é assim que acontece. Eu diria que não é o não, é o excesso de sim. Porque o não, ele tem essa limitação, né? Mas como os pais não estão presentes, né, e não têm paciência, e estão querendo dar o melhor, que é a melhor escola, a melhor rotina, etc., não é o não. Eles têm tudo sim na vida deles. Eu acompanho muitos jovens que A gente tem sentido isso aqui também, o modelo é muito... Não é de não, porque eles entram e eles saem muito rápido disso quando eles têm uma atenção. Quando eles têm um carinho, mesmo que seja uma amorosidade, um carinho, mesmo que seja de um desconhecido, de um terapeuta. O problema é a falta de atenção, a falta de amor dos pais. Para nós realmente está faltando o quê? Essa completude. O jovem está com a cabeça muito livre. Por mais que ele tenha atividades, né, educacionais, enfim, falta completar algumas coisas, que esse completar, alguém tem que estar perto, senão não consegue passar. Ele não consegue entender que o corpo dele vai exigir, a mente dele vai exigir, e isso nós não estamos fazendo muito adequadamente. Não estamos muito perto desses jovens. Esse exemplo dela, eu vivi isso na minha casa, meu filho tinha uma namoradinha, os dois adolescentes, e ela não saía de casa. Eu disse, Carol,
Você tem casa, por que você fica aqui o tempo todo? Você tem casa, você tem família. Gosto de você, mas seus pais deixam. Seus pais deixam você fazer isso. E ela disse, tio, sabe, o que eu peço pro meu pai? Ele disse sim. Ele concorda com tudo. Ela refletiu um segundo e disse, meu pai não gosta de mim. Eu vivi isso com essa menina. Eles entendem isso como falta de amor, então eles vão ultrapassando esses limites e até por serem impulsivos, né, por falta de maturidade, eles têm mais coragem de cometer o ato. Né? Mas isso, e porque os pais não têm esse preparo emocional, porque eles não lidaram com as emoções deles, logo eles não conseguem lidar com as emoções desses jovenzinhos. Eu passei por uma experiência, posso falar? Deixa ele estar na frente um pouquinho. Fala. Vai, senhor. Vai. Eu passei por uma experiência de ter um AVC cerebral. E eu peguei e falei assim, puxa vida, tenho um filho só, né? O colega falou assim para mim, seu filho veio te visitar? Eu falei, não. Mas como você fala assim? Por quê? Não. Porque ele tem família, ele tem o filho dele, ele tem faculdade, ele tem o trabalho dele, tudo que ele tem. Então ele é uma família diferente. Acredita que o Maurício me respondeu da mesma maneira que eu falei para minha amiga? É. Eu não fui te visitar ainda porque eu tenho isso, tenho isso. E sou um líder de grupo. Sim. E você falou, eu tenho AVC. Você entendeu? A coisa mais interessante. Então, quando isso aconteceu comigo, eu me magoei por causa disso. Vai para lá, não é mesmo? Tá bom. Entendeu? Ele vai passar talvez por uma experiência. Vai. Você entendeu? Aí ele vai falar, o que eu fiz para estar passando por essa experiência? Sim. A gente sempre fala assim, o que eu fiz na vida? Tem que lembrar. Não, a gente não vai lembrar, não. A gente não lembra. Não, mas eu lembrei por causa que ele deu a resposta. Eu entendi. Eu lembrei, porque ele me deu essa resposta para mim. Não, mas às vezes a gente tem flash de memória, fez e o que está passando. Então eu falo assim, mas a gente tem que tirar de letra. Sim. Perdoar tudo que houve. Vai pra frente. O que Vai faz, pra frente, vai pra iluminar o frente. caminho dessa pessoa que falou isso. Vai pra frente. Vai pra frente. Como diz a Matias, nessa terra não tem santos nem inocentes. Tudo que acontece pra gente é experiência de vida. Então eu falo assim, eu aproveito todo o meu dia, tudo que acontece comigo, para me estudar. Isso é bom. É isso que as pessoas deviam fazer. Você viu que tive um problema no sábado? É, eu vi. Achei estranho o senhor estar aqui já no... Na quarta eu fui trabalhar na clínica. Aham. E No sábado eu já estava aqui, já. É verdade. Muito bom. Fala, rapaz. Eu acho que não tem diferença nenhuma desse processo entre adultos e jovens. Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que a única diferença é que, como as pessoas mais velhas tiveram uma criação de ter mais fé e acreditar pelo menos que é pecado cometer o suicídio. Pecado? Gostei dessa palavra. É, pecado, né? Mas as pessoas mais velhas acreditam que é pecado e que Sim, vão pro inferno isso é verdade. se matarem e vão viver para sempre no inferno. Isso. Então elas não se matam, mas os jovens não têm mais essa criação. Então eles fazem sem medo por causa da descrença. Mas no fim, a depressão, tem muitas pessoas mais velhas que são depressivas e nem sabem por causa da ignorância ou não sei, mas não sabem que são depressivas e vivem a vida toda sendo depressivas, não cometem o suicídio porque não tem coragem, mas é o mesmo processo, porque um adolescente ele tem a mesma emoção que um adulto tem. Uma pessoa jovem tem o mesmo tipo de emoção que um adulto tem. Teoricamente, um adulto sabe lidar melhor, né, com as emoções, mas é teoricamente, e não necessariamente. Vai saber.
Quer falar alguma coisa, Bernadette? Você levantou a mão? Fala alto. Fala mais alto, por favor. Não, eu estava falando. Vem aqui, vem aqui. Vamos, levanta, mulher. Vem aqui. Você está com problema na perna? Desde ontem. Três Contribuições são importantes, Bernadette. Não, não é. É que nós passamos. Obrigada. Nós passamos o nosso exemplo. Tudo que a gente faz é o que se reflete depois para nós. Não importa o que. Então é o nosso exemplo. As crianças, elas não vão ver o dinheiro, o que nós damos, e sim o que nós expressamos com ela, e sim o nosso sentimento com elas. É basicamente isso. 5%, posso falar só um pouquinho? Só queria te perguntar. Você quer falar desse 5% aqui? Eu quero, eu preciso muito disso. Na mudança que a gente se propõe a fazer, na criação a nossa energia muda, porque nós estamos criando e buscando uma saída para tudo isso. Sim. Quando nós buscamos uma saída para tudo isso, a nossa energia muda. Alguns dos nossos amigos também se afastam. Mas isso é um Não são amigos. Não, são sim, são companheiros de caminhada São diferente. companheiros, mas não amigos. De caminhada diferente. E isso faz com que essa energia, ela comece a mover. E ela move também os miasmas. E ela move várias outras coisas. Porque nós saímos da inércia. É que nem um carro, né? Que você coloca ele para funcionar, que está muito tempo parado. Aí você coloca lá, dá uma recachutada lá no pneu e começa lá a caminhar devagarzinho. É mais ou menos isso. E se propõe a fazer alguma coisa. Muda com relação às doenças também? Sim. O campo de vibração com relação ao câncer, com relação ao suicídio, com relação a tudo isso. A autocura, ela só acontece aqui, ó. Só aqui que eu me curo. Não tem outra saída. Aqui ninguém está doente, ó. Por isso que tem poucas pessoas sadias. Se realmente você quer se curar, vem para cá. Vem para cá. O outro lado, que a gente não entrou aqui ainda, nisso daqui, é a ansiedade, né? Aqui a energia aqui chama-se medo. Medo. Essa é a energia. Futuro. Difícil? Não. Fácil. Só que a pessoa muito ansiosa também pode ser o quê? Depressiva. Não consegue realizar, não consegue fazer, não consegue tratar, fica depressiva. Tem muito disso. Aí você tem que tomar um anti-ansiolítico, é isso? E um antidepressivo junto. Que bomba legal, assim. Tum! É uma bomba completa. E você vai para o presente? Não. Não vai para o presente. Não. A gente vai ficar dopado, mas presente não está. Então, voltar para o presente ou estar no presente é o quê? Fazer as coisas e prestar atenção no que você está fazendo. Conseguir perceber as pessoas, conseguir sentir, porque nós paramos de sentir. As nossas emoções são somente emoções negativas, que eu percebo. As positivas eu acabo não percebendo mais. E aí a gente fala, eu amo aquela pessoa. Você vai deixando de amar, porque você não trabalha mais isso. Você tem o quê? Ciúme, você tem raiva, você não gosta do que ele faz. Mas sabe, a pergunta é, cadê o outro sentimento positivo? Você vai destruindo ele. Por quê? Ou você está com medo do futuro, ou você está depressiva porque não sabe lidar com as suas emoções. A pergunta é, por que você parou de gostar da pessoa? Por quê? Qual foi o motivo? É porque não existe futuro, né? Amanhã vai ser outro de novo. Mas eu só consigo amar, a palavra amor mesmo, lá na sua essência, ela só existe aqui. Não tem outro lugar para existir amor. Aí você fala, então, a maioria de nós não ama? Não sabe o significado disso. Tem outros sentimentos, que é ciúmes, inveja, raiva, ódio, apego. Isso eu tenho, mas nada está aqui, ó. Está tudo ou no futuro ou no presente, ou no passado. O amor com o sentimento dele, né? Falava do amor. Ele encara como um sentimento dele, então ele não sabe qual é o verdadeiro amor.
E não quer buscar. Se você falar para ele, o verdadeiro amor, o caminho aqui, ele não quer ir lá ver se é mesmo. Sim. Ele cria o amor dele. Mas como é que eu saio do suicídio então? Qual é a saída? Vocês já pegaram o metrô alguma vez? Lotado, né? Então, mas não é essa questão do lotado. Você está lá na rampa, esperando o metrô chegar, você nunca sentiu nenhuma vozinha assim, pula. Nunca percebeu isso? Nunca sentiu isso? É. Eu tenho medo de ficar perto. Várias pessoas relatam exatamente ali, ó. O metrô, como é que falou? O trem ainda não chegou, ok? Você está esperando, você está ali na porta, sabe? É o próximo a entrar. Enquanto isso vem, sabe, aquela... Ainda aproveita o vento, né? Olha o vento, vai te levar assim na boa. Ele passa por dentro da gente. Mas quantos de nós aqui já não sentiu isso? Estou falando lá no metrô, bem na... Você é o próximo a entrar, você tem aquela percepção. E sente mesmo. Não estou falando que é todo mundo, tá? Mas vários de nós que têm um pouquinho mais de sensibilidade, percebe aquela... Aí você fica olhando assim para trás, o que está acontecendo, né? Eu percebo uma energia ali de suicídio, eu até chego pra trás. Sim, isso acontece bastante. A energia de suicídio ali. Isso acontece bastante. Sempre que eu tô ali, eu lembro de suicídio que eu tô ali. Aí eu já chego até pra trás, assim, me encolher, me encostava, não vi um me jogar. A maioria aqui eu acho que trabalha em algum lugar, né? Ou trabalhou, sei lá, trabalha em algum lugar. Você trabalha com pessoas? Ou é sozinha? Você faz uma carreira solo, assim? Trabalha com gente, né? Trabalha com pessoas. Esse mesmo trabalho que você faz, ou fazia, ele funcionaria você sozinho, sem ninguém mais para trabalhar com você? A maioria não conseguiria. Fazer sozinho, né? Não conseguiria. Tá. Aí tem uma análise que é feita do outro lado. O outro lado, estão fazendo uma verdadeira limpeza nos astrais inferiores. Estão vindo tudo para cá. Para encarnar. Ok? Aí acontece um pequeno problema. Os líderes de lá, certo? Os chefes, todos aqueles capitães que tem do lado de lá, começam a perder gente. E o que eles fazem? Eles saem à nossa busca e localizam a gente. Você fala, mas como que eles nos localizam? Porque eu abaixo a minha energia. Eu abaixo a minha energia, eles conseguem rastrear pelo meu campo vibracional. Aí eles encontram a mim, certo? E fica me instigando a fazer o quê? Volta. Sai de mim. Mas sai de mim, né? Mas isso acontece, não é um caso, sabe? São milhares e milhares e milhares de casos, porque eles nos localizam e sabem que se eu praticar o suicídio, eu vou ficar denso igual eles, ou seja, vou direto junto com eles. Volto para o grupo. Volto para o grupo. É um Instagram astral. Começo a receber umas mensagens, tá? E a tendência é o quê? Muitas pessoas, principalmente aquelas que são um pouco desligadas, ou não têm aquele sentimento de culpa com relação à religiosidade, elas ficam meio livres. E não é coragem, na verdade, o que se vê nesses casos, certo? É um chamamento muito forte, e para essas pessoas tanto faz ficar aqui ou lá, tanto faz. E não é verdade, tem uma diferença brutal entre os dois. E normalmente quem causa suicídio não vai para uma condição boa. Não vai. Vocês já leram aquele livro Memórias de um Suicida? Dá uma lidinha nele. Você vai entender um pouco o que acontece do lado de lá. Memórias de um Suicida. É um bichão lá da Ivone Pereira, né? E mostra exatamente o que? Vários espíritos desencarnados, né, por suicídio, e para onde vai. Não é algo muito adequado, Mas por nós não termos essa informação, vai continuar, vai estar na boa. Eu nem acredito que esse negócio existe, que não existe nada lá. Simplesmente, não quero mais existir.
como se fosse o computador. Eu desligo, está desligado, acabou. Não é isso a realidade. A gente vai continuar. E essa continuação que é o problema. O que eu estava gerando aqui? Eu vou arrastar para lá. Só que muito mais forte. A percepção do lado de lá é muito mais forte. Ao quadrado. Fala. Bom dia, prazer, me chamo Lincoln, primeira vez que eu venho aqui. Muito boa energia, não, muito pelo contrário, muito boa energia daqui. Parabéns pela palestra, muito boa, de verdade. Sim, exatamente. Você consegue perceber o outro lado? Sim. Então olha quem está aqui. E aqui, falando disso, que você falou do passado, presente e futuro, isso é muito engraçado, né? Há 3 anos atrás, que eu passei por várias problemas da minha vida e tal, nunca tinha conhecido meditação, esse mundo espiritual, energia, nunca tive contato com isso. Minha família é bem conservadora, principalmente a minha mãe, fala de energia, é mais ou menos isso. E quando você começa a ter contato com esse mundo, você começa a perceber o como que as pessoas elas não são presentes, né? Isso é muito engraçado. As pessoas falam muito de presente, falam muito de viver a vida, de ter uma experiência nova, de ter conhecimento, só que aquela grande questão que as pessoas elas não conseguem perceber é quando foi a última vez que ela prestou atenção no banho dela, por exemplo, caindo água no corpo dela, ela agradecer pelo presente, comer com atenção, conversar com uma pessoa olhando nos olhos e estar presente, porque é diferente você estar aqui e você estar presente conversando com ela, né? As pessoas elas têm essa grande dificuldade. E partindo para a parte da depressão dos jovens, às vezes o que falta hoje muito nas pessoas, e não só nos jovens, mas também nos adultos, nos idosos, é a autorresponsabilidade, né? De não entender que o que está acontecendo hoje, de fato, é o que ela fez, ou o que ela está fazendo. E isso é um grande problema hoje, porque a gente tem tantos estímulos, né? Estava conversando com meus pais esses dias, eu fiquei espantado quando eu saí de casa, fiquei um bom tempo longe, então não tinha muito contato. Quando eu voltei, eu tenho 2 irmãozinhos pequenos, né? Na época meu irmãozinho, minha irmãzinha tinha acho que 3, 4 anos. Eu sentei no sofá da sala, ela pegou o controle da televisão, ligou a televisão, entrou na internet da TV, colocou no YouTube, colocou no vídeo que ela queria, e eu fiquei espantado, eu fiquei olhando e falei, cara, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Eu chamei minha mãe, você sabe o que está acontecendo aqui? Ela lá pegou o controle, colocou na internet, às vezes a gente tem dificuldade de mexer, e eles clicaram lá e fizeram tudo sozinho. E você percebe que hoje as pessoas estão cada vez estão nascendo mais evoluídas, estão nascendo com um conhecimento muito maior, que é fora de série, e às vezes isso acaba sendo um problema também, porque elas não estão preparadas para tantos estímulos, para tanta cobrança, para tanta responsabilidade, que a própria sociedade impõe para elas, né? E isso faz com que tenha aquele conflito interno tão grande, tão poderoso, que as pessoas que já estão aqui, às vezes, elas não sabem lidar com isso também. E acaba tendo esses conflitos muito grandes por questão disso, né? De autorresponsabilidade, que hoje falta muito. É o que estavam falando. Os pais falam muito sim, muito sim, muito sim. A sociedade deixa as pessoas acaba cobrando muito de um lado, e do outro lado tem muitas pessoas que estão facilitando. Isso gera um conflito e a cabeça das pessoas acaba ficando muito confusas, ficando no passado, ficando no futuro, o que vai acontecer, sofre antecipadamente, porque, vai acontecer tal problema, então ela sofre antes de acontecer, às vezes não acontece, ela já sofreu e gera todo esse problema na vida delas, né? Então, essa questão de estar presente é uma questão muito delicada, porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe, não agradece nem pelo que já aconteceu, nem pelo que vai acontecer, nem pelo que está acontecendo. E a gratidão é o que gera amor e tal, então isso acaba desencadeando várias coisas que às vezes inconscientemente estão impregnadas e a gente não consegue enxergar, né? Isso é bem delicado, ainda mais com a sociedade que a gente está hoje em dia. Se a gente não cuida dessa parte espiritual, porque às vezes a gente tem problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, todos os tipos de problemas, só que a gente não percebe que o principal é o espiritual. Quando a gente cuida da parte espiritual, todo o resto acaba se resolvendo, né? Que é a grande questão de soltar. Quando você solta, realmente as coisas fluem. Então isso é bem complexo.
Existe uma continha bem simples nisso que você falou. Se eu cuido do espírito, o material vem. O material vem. Tá? E o que é esse material? O que eu preciso, não o que eu quero. E é aqui que mora o problema. Eu não quero só isso, eu quero mais. Aí ferrou. O que eu faço? Eu abandono isso e vou atrás. Você já entrou no caminho errado. Aí eu não consigo mais ficar aqui, ó. Eu já fui para as pontas. Mas você não falou como é que a gente corta. O quê? Como é que a gente corta? Corta o quê? Trabalha essa questão ainda. Que questão? Você falou de onde vem. Agora, como é que a gente faz para trabalhar essa questão do suicídio? Do suicídio? É só não suicidar. São várias questões aí, por isso que eu estou falando. A questão do suicídio ele não tem somente uma vertente, né? Você tem que abrir o leque e verificar com aquela pessoa ou aquele grupo familiar, porque normalmente você fala, não, meu filho, meu marido, meu companheiro, sei lá, alguma coisa, ela está com esse campo de vibração. Mas via de regra não é só a pessoa, a família inteira já está no pacote. Já tem um campo de vibração em cima dela. Tá? Você fala, vou tratar a pessoa. Não vai resolver. Porque às vezes o campo está envolvendo outras pessoas que elas não se manifestam. E esse outro campo, por eu ser mais vulnerável, pode-se dizer assim, ou mais sensível, eu acabo pegando esse campo e trago para mim. Tá? Então às vezes não é só tratar a pessoa, você tem que encontrar aonde que está essa emanação vibratória, pode ser a própria pessoa, e aí pode estar vindo de outras existências. Porque o suicida, via de regra, ele é um suicida contumaz, ou seja, ele não vai fazer uma vez só, ele faz várias vezes. E não é tentativas, ele faz o suicídio. Ou seja, ele já vem trazendo do mental inferior, ou seja, várias encarnações, onde ele chega num certo ponto e fala, não tá bom, vai embora. Você fica assim, mas por que ele não passa a barreira? Porque grande parte dessa barreira, sabe onde começou? No enfrentamento, no auto-enfrentamento. E ele não quer passar por isso. Ele desiste antes. Ele vai desistir. Eles não sabem, né, por que eles querem se suicidar? Nós não sabemos. Porque todos nós queremos se suicidar? Sim. Mas a gente quer desistir. Aquele que assumir... Todos nós... Não tem assumidamente, não. Todos nós já quisemos desistir mais do que uma vez. Talvez falte coragem, porque eu li o livro lá da Ivone Pereira, assim, olha o que vai acontecer. Então, quer dizer, na verdade eu sou um cagão, né? É isso, que eu não quero enfrentar a meleca que eu vou fazer, mas quantos de nós já não pensou mais do que uma vez? Eu quero desistir. Esse negócio não tá bom. Só não faço por quê? Pode ser falta de coragem, não sei. Pode ser religiosidade, não interessa muito bem o porquê, mas eu não faço. E outros vão fazer. Vão fazer porque talvez não tenha esse aparato, ou não lembre direito disso daí, e eles vão fazer. E eu não considero isso coragem ou falta de coragem, certo? E para mim é mais uma questão de crença, porque você não acredita que tem mais nada depois. Não acredita que tem mais nada depois. Ele tem pensamentos suicidas desde os 10 anos. E ele fala isso para mim, ele foi apoiado, ele nasceu dentro da Umbanda, né? Então ele tem uma crença, uma base forte religiosa. Quando ele se permitiu me falar disso, porque até então ele sofreu durante muito tempo sozinho. Normalmente as pessoas ficam caladas. Isso, mas não é porque eles ficam calados, porque eu não dava essa aproximação. Até os 10 anos do meu filho, eu estava preocupada em dar o melhor para ele. Até os 10 não, até os 15. Eu fui uma experiência dessa. Então ele tinha os pensamentos, mas ele não comentava com ninguém. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, comecei a estar mais presente, eu abri mão do mundo corporativo para trabalhar de casa, etc., ele começou a se permitir falar mais dele comigo, porque eu me abri.
E hoje ele se apoia no quê? Na espiritualidade. Eu sei que isso é um grande bloqueio, a gente sabe disso. A espiritualidade é um bloqueio para nós causarmos a mutilação ou até a extinção total dessa energia desse corpo. Eu entendo que isso é verdade. Mas o que é que está atrás disso? Eu não posso simplesmente ficar usando anteparos, porque a espiritualidade, para mim, a justificativa da espiritualidade é só um anteparo. Porque eu não resolvi lá dentro ainda. Eu ainda continuo com esse instinto, eu continuo, sabe, com... E isso, para nós que analisamos um pouquinho mais espiritualmente as causas do suicídio, é o enfrentamento. É o enfrentamento. Ajuda no processo eles não têm essa pressa. Então, até você conseguir aprofundar naquela emoção, entrar naquele mental e limpar aquilo... Sim, o problema está sempre aqui, ó, nesse cara aqui. Ó. Aqui que está o problema do suicídio, está aqui dentro. Exatamente, no mental interior, que é uma outra vida, que encosta o corpo do suicida e você pode agir com aquela vida do passado. Então, o suicida, o problema do suicídio está aqui. Ó. A automutilação também não é muito diferente, está aqui também. E a gente tem que trabalhar isso daqui. Ó. E como é que se trabalha isso? Tratamentos apométricos resolvem isso. Resolve, quer dizer, não é de imediato, mas sabe, é tratamento de médio e longo prazo. Você tem que trabalhar fortemente aqui. O trabalho que é feito aqui, tem duas formas de você fazer. Fora outros, não vai resolver. Primeira coisa, verificar a questão de magia, que sempre tem, difícil escapar. Magia, né? Não necessariamente. É magia de uma maneira geral. Aqui você tem muitos processos de goécia, né? Magia muito antiga, que vem acompanhando a minha família, olha só. Nós fizemos juntos, está tudo junto. Coisa muito antiga. Então pode ser que eu tenha feito, ou eu tenha aprontado e alguém foi lá e fez para mim. Via de regra, tem algumas coisas envolvidas aqui, essa magia. São processos amorísticos, sabe o que é? Você queria alguém... Amorístico. Você queria alguém e você fez. Aí ferrou, né? Ficou com você. Então, quando você vai e paga para uma pessoa, aquelas que tem um colado ali no poste, né? E paga para ela fazer alguma coisa para você, você não entendeu o que você fez para você. Você não entendeu. Você não entendeu. O problema que você causou para você, você não entendeu. Isso vai ser puxado para você. Em algum momento você vai ter que resolver isso. Se você pagou para alguém fazer, tá, porque você não sabia fazer, ainda bem que você não sabia fazer, mas alguns aqui até sabem fazer. Tá? Porque hoje na internet você dá uma buscada lá, olha só, vou colocar essas coisas aqui, não sei o que, você vai fazer. Mas o reflexo depois, eu não sei porque eu fiquei doente, eu não sei porque eu morri do nada, eu não sei porque vem aqueles aspectos suicidas do meu lado, eu não consigo entender essas coisas. Então olha o pacote que eu fiz, porque eu queria alguém, eu queria até o lugar de alguém, eu queria o lugar de alguém, não é nem alguém, eu queria o lugar de alguém. Ou eu queria aquele imóvel, eu tenho direito àquilo, não é mesmo? Usando esses recursos? Sei. Onde vai chegar isso? E a outra questão aqui para resolver, primeiro é debelar isso daqui, eu preciso tirar as imagens. As imagens. O corpo mental inferior não tem discussão, não tem sentimento, não existe isso lá, são imagens. Imagens pré-fixadas de outras existências. O que eu tenho que fazer? Substituir essas imagens. Tem que trocar elas. Aí precisa de alguém, algum médium que tem um campo mental relativamente desenvolvido, que trabalhe muito forte com altruísmo, muito forte com isso, para ele conseguir gerar imagens de substituição. Aí esse ímpeto, né, essa energia do suicida, ela vai ficando, sabe, você vai amenizando, você vai tirando. Mas primeiro precisa verificar se tem isso daqui, ó. Porque se tem isso, as imagens não vão permanecer. Você põe a imagem, daqui a pouquinho ela desfaz sozinha. Você não consegue emanar isso daqui. Esse é o tratamento que é feito aqui, ó. Aonde se faz isso? Naquela maquinha lá, na energização, dependendo do médium consegue fazer, dependendo do médium não vai conseguir fazer. É assim que se faz. Os médiuns lá são treinados para isso. Estão sendo treinados, né? Alguns conseguem, outros ainda são cabeção, não dá. Mas vai chegar lá. Pessoal, eu preciso parar, que tem um grupo aí ávido para entrar. Tá? Na próxima reunião a gente continua falando um pouquinho disso, e tem outras doenças que a gente vai trazer para vocês e discutir um pouquinho melhor com vocês.
que o pessoal vai entrar, mas eu posso entrar com energia de Maria. Seria bom. Põe a violonista para... Deixa só ela fechar aqui conosco, já que ela abriu cantando, ela vai fechar cantando também. Cantando a Ave Maria. Pode ser? Eu estava comentando com o tio Tony aqui que a questão de suicídio, as emissárias de Maria, né? A gente Sempre precisa são. aprender a conectar com elas, porque Esse não é é uma um coisa problema. aqui, é aqui. Então, trazer uma musiquinha um pouquinho para a gente tentar se conectar com elas. O suicida, quando eles praticam o suicídio com eles, normalmente eles vão para 3 lugares diferentes. Nenhum bom, mas 3 lugares. Vão para o vale, que é controlado pelas energias de Maria, ou seja, a mãe de Jesus, ela controla um dos vales de suicidas. O outro suicida é controlado por um mago negro, que deixa quieto, tá? E o outro, ele vai ser o quê? Escravo de falanges. Tá? São esses 3 destinos que normalmente o suicida vai. E não quer dizer que sejam controlados pela Mãe Maria, certo? Que é um vale tranquilo. Não é. Você vai ficar lá depurando por alguns anos. Aí você é tirado, é levado para um sanatório e aí começa o tratamento. E lá no sanatório você vai ficar de 10 a 30 anos lá sendo tratado. Fora os anos que você ficou no vale depurando essa energia, que vira em média de 15 a 30 anos também no vale. Ou seja, um tratamento mais ou menos 60 anos, isso no astral. E depois a gente volta com as mesmas sequelas do suicídio que eu pratiquei. Pode ser problemas pulmonares, problemas na cabeça, problemas nos braços, nas pernas, no fígado, dependendo do ato que eu pratiquei. A marca fica e ela vai cobrar de mim isso, uma reparação. Em vida. Em vida. Por isso que a gente tem tanta doença, porque talvez lá atrás a gente tivesse praticado algumas coisinhas, inclusive alergia. Alguns aspectos difíceis de serem lidados hoje. A medicina... Escravo do que você falou? Escravos de falange. Não é bom lidar com eles, não. Tentar despertar o amor antes de acontecer tudo isso? Vamos lá.